Olá a todos, no episódio de hoje eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Bruno Nazar. O Dr. Bruno Nazar é membro do Royal College of Psychiatrists e membro associado do King's College de Londres. Além disso, que é já muita coisa, né? É um prazer estar com ele. Ele é amigo pessoal, é um conhecido de muitos anos. A gente foi colega de grupos de pesquisa, né? Uns 15 anos, 20 anos atrás, mais ou Não menos. fala, não fala. E uma pessoa que tem um conhecimento muito grande sobre aspectos diferentes de pesquisa, tanto no país quanto fora daqui, especialmente a experiência inglesa de pesquisa, obviamente no exemplo do King's College. Então a gente tem a oportunidade hoje de conversar sobre diferentes aspectos de pesquisa, o que existe de favorável no país e o que existe de favorável em outros países, né? Aqui especialmente falando sobre a Inglaterra, e questões, obviamente, problemas que a gente também precisa abordar, tanto na pesquisa aqui quanto pesquisa fora do país. É um grande prazer estar com ele. Bruno, obrigado pela presença. Sei que é muito corrido a agenda de todos nós, mas vamos ficar à vontade, conversar um pouco aí sobre a sua experiência. Vai ser a oportunidade também de falar um pouco das suas pesquisas, aspectos que você acha relevantes da pesquisa atualmente, do que eventualmente vai ter no futuro, a relação da pesquisa também com a nossa prática clínica, com questões relacionadas até à divulgação e à internet. Então vamos começar. Fica à vontade. Eu queria saber um pouco dessa experiência, começando por onde você iniciou, né? Eu acho que já a gente vai chegar na parte, eu acho que da comparação das pesquisas, mas eu queria que você começasse falando um pouco da tua experiência aqui no Brasil, quando você começa a se interessar por pesquisa, a buscar grupos de pesquisa, a iniciar sua pesquisa, eu sei, né, de antemão, né, lá na UFRJ, mas se eventualmente antes disso, né, tem pontos que você Uhum. queira colocar, e a partir daí a gente vai conversando e como é que foi essa migração, como é que foi o processo, na verdade, de chegar lá fora. Daniel, obrigado pelo convite e parabéns por essa iniciativa. Assim, eu vejo que cada vez mais as pessoas desinvestem de pesquisa no país, né? E muito também por ou não conseguir se inserir ou por não ver valor nesse caminho. E assim, conheço bem sua trajetória. Nossa trajetória foi marcada por diversas experiências como pesquisador, produtor de conhecimento científico, e eu realmente acredito que uma pessoa que acaba se vinculando a essa jornada, né, para mim é uma grande aventura, acaba se tornando um clínico ainda melhor, seja por Uhum. mudança na maneira de pensar, amadurecimento do pensamento crítico, por aí vai. Bom, por que que eu fui me interessar por pesquisa? Olha, sempre fui uma pessoa extremamente curiosa, queria saber Uhum. os porquês, sempre fui daquelas pessoas que não se conformavam muito com é desse jeito e acabou, né? Não, mas e se mudar um pouquinho? E se mudar o contexto? O que que acontece? E na faculdade de medicina, eu fiz UF, né? Universidade Federal Fluminense. A gente não tinha lá uma cultura tão forte de pesquisa clínica e pesquisa básica como tinha na UFRJ, aqui no estado do Rio de Janeiro, Uhum. né? E só que você tinha clínicos muito bons que estavam começando a fazer pesquisas de caracterização de coortes, de perfis de pacientes. Eu acabei me envolvendo com isso na neuropediatria, Uhum. né? Já com TDAH. Sim. E aí, participei de um estudo de caracterização de fatores de risco em escolas e eu fiquei muito impressionado. O trabalho hercúleo que na época o professor Márcio Vasconcelos teve de treinar as equipes, de ir nas escolas para tentar chamar as famílias. E aí eu já comecei a perceber algumas dificuldades, que eu vejo que são dificuldades até hoje no nosso país para a produção de conhecimento, né? Uhum. Primeiro, é uma falta de cultura populacional Uhum. de participar e contribuir com produção de conhecimento, a saber, pesquisa, né? Sim. Então, a gente dava palestra nas escolas, e isso eu estou falando de 25 anos atrás, né? Tem que editar, 25 anos atrás. Mas há 25 anos atrás a gente dava palestra nas escolas da rede municipal de Niterói e tentava chamar as pessoas para participar da pesquisa para ajudar os filhos dela. Ou seja, né, assim, a gente está falando de melhorar a educação do seu filho. As pessoas estão interessadas na saúde mental dos filhos, né? E elas não compareciam, né? Porque
a vida é muito corrida, tem que trabalhar, não tem com quem deixar o outro filho e tal. E a gente não tinha, naquela época, dispositivos para aumentar a adesão, como, por exemplo, uma participação online, né, que é uma facilidade contemporânea. Sim. Mas eu já fiquei muito intrigado, né? Assim, no caso com esse professor, foi a tese de mestrado dele. Por que que ele insistia? É tão difícil, né? Por que que ele se enchia tanto, né? É tanta dificuldade. Então, era aluno que não aparecia para fazer a entrevista que tinha que fazer, ele tinha que fazer supervisão semanal, ele não ganhava extra da carga horária dele, era no tempo livre dele, né? E eu comecei a ficar muito impressionado com a resiliência, né? Aí você pensou assim, ou ele é doido ou isso aqui é muito bom, né? Se isso aqui é muito bom, vamos ver como é que vai ser. E acabei vendo que é muito bom. Legal. Mas eu acho que, assim, especialmente no nosso país, exige uma dose de loucura, né? Porque realmente são inúmeros obstáculos e dificuldades. Ainda acho que compensa, né? Mas realmente é bem difícil, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas aí tive essa experiência que foi muito positiva, especialmente eu percebia que o meu pensamento estava amadurecendo cada vez mais, que eu estava conseguindo entender melhor o que os livros textos colocavam como diretriz e porquê. E eu voto muito do contato com esse professor, essa devoção, né, desse professor a ter me interessado por pesquisa. E eu acho que para todo mundo acaba sendo um pouco assim. Você precisa se identificar com uma figura de liderança, né, que generosamente, né, acaba doando do tempo, da energia para isso. Eu percebo que algumas pessoas mais jovens, eu vi isso muito lá fora, quando elas entram numa máquina de pesquisa muito bem estruturada, muito hierarquizada, onde não tem uma liderança com mais afeto, Sim. né? Que ensine o passo a passo de como pensar, como criticar e por que que é importante passar e se dedicar, dar todo aquele trabalho, não vinga. Você não produz um pesquisador. Então, eu realmente acredito que, assim, como em qualquer campo do conhecimento, a cola inicial acaba sendo afetiva. Por que que a gente foi fazer psiquiatria e não gastro e não pneumo? Tem questões pessoais, mas frequentemente você acaba escolhendo uma especialidade porque se identifica muito com uma liderança, né? É a Um figura do professor. mentor, né? Então, assim, daquela pessoa que te inspira, que traz, na verdade, alguma coisa assim a mais, que tem esse olhar diferenciado, até por você, né, o aluno, né, pelo professor e vice-versa, né, ele tem que se dedicar, né, por isso que Uhum. o ofício até do professor também, na verdade, não só dar aula, porque a gente pode ser palestrante e não ser professor, né, Isso. então, assim, é se envolver com o aluno, é se envolver, né, no sentido de formação profissional do aluno, E né. formação de caráter também, porque eu não conheço um bom mentor, líder de pesquisa que cuida dos seus alunos que não acaba apoiando essa pessoa tanto no âmbito profissional como pessoal também, Perfeito. né? É muito envolvimento. E aí existe, na verdade, aquele momento que você vai para a FRJ, que é exatamente quando eu te conheço, né? Eu não te Isso. conhecia na UF, né? Eu estudei na FRJ, então já quando você chega na FRJ, eu sou acho que um ano na sua frente Isso é de 2 anos na minha frente. 2 anos na sua frente na formação. Mas você chega, começa na residência em psiquiatria, mas já tinha um interesse em pesquisa. Então, acho que a aproximação com o grupo de pesquisa na FRJ ela foi muito natural, Foi uma porque já existia continuação. anteriormente. Mas aí, vamos dizer assim, o jogo fica mais profissional, as possibilidades ficam mais interessantes, e aí entram outras figuras que são importantes, né? Porque Uhum. quando na UFRJ eu fui me interessar por pesquisa, eu vi que era quase um parque de diversões, né? Você tinha inúmeras linhas de pesquisa, inúmeras possibilidades, só que eu estava lá para aprender clínica, né? Então, na verdade, eu retorno à pesquisa para entender melhor clínica. Uhum. E isso é uma coisa que eu vejo que acaba ficando muito descasada em alguns centros, especialmente no exterior. Uhum. Perfeito. Especialmente no exterior. Então, eu acho que uma das vantagens que a gente tem aqui no Brasil é essa mistura A entre aproximação. clínica e pesquisa. Uma coisa alimenta a outra. Eu estou vendo pacientes e isso me traz uma dúvida, uma curiosidade. Então, eu escuto um paciente que leu, doutor, não tem jeito o meu caso, já li que, por exemplo,
tem transtorno de personalidade, né? Um transtorno de personalidade narcisista. O Uhum. que se fala é não tem tratamento, né? Você tem que... A gente orienta as pessoas, né? Não, olha, você faz o método Grey Rock, né? Você não mostra emoção porque ele se alimenta de suprimento emocional, se afasta, segue sua vida porque não tem muito tratamento. Até porque essas pessoas não chegam muito para tratamento, né? Uhum. Então, por acaso, porque agora com a internet, né? A gente brinca que eles saíram do armário. Os narcisistas saíram do armário. Então eles estão começando a ter colapso, né, crises emocionais e chegam para tratamento. E recentemente eu recebi um que me falou, escuta, doutor, que falaram que eu não tenho jeito, não tenho tratamento, não tenho o que fazer, eu não consigo não manipular, não mentir, pererê, pererê. O que você faz? Eu comecei a cuidar dele e com esse histórico de pesquisa eu já comecei a gerar hipóteses, né? Será que não seria interessante um estudo controlado para tentar tirar esse narcisista da grandiosidade para a comunalidade, que ele aí vai ganhar suprimento fazendo o bem comum, pelo menos ajuda a comunidade, né? Então, você começa a questionar as impossibilidades como clínico. E aí você, assim como agora eu não estou atuando em pesquisa, mas tenho todo esse treinamento, essa bagagem, eu acabo me propondo, não, deixa eu tentar uma intervenção com o meu paciente de forma estruturada, quase que estudo de caso único, né? Uhum. E eu junto à equipe falo, olha, eu gostaria que a gente tentasse por esse caminho, vamos coletar as evidências dessa intervenção e depois guiar a condução do caso. Então, eu percebo que aqui no Brasil a gente tem essa mistura de clínica e pesquisa que é muito fortuita, né? E aí vem um outro ponto que é você poder, a partir dos dados que você coleta, mudar a intervenção clínica. Acaba que, como a gente estava no âmbito de um setor público, onde a gente fazia intervenção em saúde pública, era muito interessante porque o que a gente coletava poderia guiar intervenções populacionais, né? Ou seja, melhorar a saúde da população. Assim, só voltando aqui ao que você estava falando, para deixar isso marcado, que eu acho que é um ponto super significativo, que é assim, a tua formação, o teu pensamento na área de ciência, né, na parte de pesquisa, ajudando, na verdade, o entendimento da clínica, né, você colocando isso como algo importante, instrumento mesmo na sua clínica. E também o contrário, quando você tem, na verdade, um entendimento da clínica, você tem algumas ideias e algumas observações que vão ser, na verdade, pontos a serem estudados na pesquisa. Então, você traz também a Sim. abordagem da clínica como ideias, que podem começar até com um estudo qualitativo inicial, para você ter outros tipos de ideias que vão se juntar, até uma pergunta que vai ser avaliada, que vai ser pesquisada numa pesquisa quantitativa. Sabe um ponto que eu acho curioso? Que é uma pessoa clínica que tem uma boa experiência de pesquisa avança mais, por Uhum. exemplo. Você sabe aquele familiar de paciente que às vezes vem colocando, não, mas meu filho está tendo um efeito colateral com a medicação, e aí um clínico que já está no burnout, né? Não aguenta mais, uma família muito complicada já vai escutar assim, ai meu Deus, lá vem aquela mãe Uhum. inventar problema. E aí ele pode virar para a mãe e falar assim, olha só, não tem isso não acontece e tal. Uma pessoa que vem de um background de pesquisa vai ter mais curiosidade Sim. e vai escutar isso da seguinte forma: será? Deixa eu dar uma olhadinha. E aí vai lá nas bases de dados, dá uma olhada. Ontem mesmo, a mãe estava me falando que o filho, eu comecei a dar Tegretol, né, para o adolescente, e ela estava falando, eu acho que ele está tendo o contrário do que você queria com o remédio. E aí eu pensei, você está querendo dizer que ele está tendo uma reação paradoxal com Tegretol? Assim, em vez de diminuir a agressividade, está aumentando ela? Eu acho que é isso mesmo, né? Aham. E aí eu falei, tá bom. Eu nunca vi nenhum caso, na minha casuística, deixa eu pesquisar. Eu vi, tem uns 5, 6 casos relatados, Aham. né? Tá na bula e tal, é uma possibilidade, mas não é uma coisa tão comum. Então, você poder ter essa curiosidade te ajuda a validar e quando você é mais curioso, você começa a achar mais coisa, né? Eu tive a oportunidade de publicar, adoro publicar relato de caso, adoro um relatinho de caso, né? São coisas muito curiosas, mas é muito curioso. Você publica um relato de caso sobre uma raridade, aí de repente aparece mais 5 no consultório, né? Ou seja, aquilo não acontecia ou você não estava com o seu olhar treinado. E eu acho que a pesquisa te dá isso, além de você evoluir.
na capacidade crítica do pensamento, você apura o olhar na clínica. Sim. Né? Mas aí, continuando, fui lá para a FRJ, entrei para o grupo de TDAH, mas eu tinha feito a minha monografia em comer compulsivo, porque eu sempre fiquei muito curioso de saber como é que o cérebro impactava no comportamento alimentar, né? E acabei estudando a relação de cognição com comportamento alimentar. E aí fui estudar TDAH com transtornos alimentares, autismo com transtornos alimentares, né? E acabei indo trabalhar com você, com o professor Paulo Matos, né? Vendo o TDAH. E a gente depois começou uma linha de pesquisa vendo essa comorbidade, né? Então, deixa eu só deixar isso bem marcado, assim, que acho que é importante. Você chega em TDAH, que é algo, na verdade, que todo mundo sabe, que se estuda, mas muito pelos transtornos alimentares e se mantém bastante, né, assim, nos transtornos alimentares. Na verdade, acho que a linha maior, mais específica de pesquisa é nessa área com, em alguns momentos, interfaces com outros campos, como TDAH. Isso. Acabou que eu me especializei em transtornos alimentares, né? Especialmente anorexia, bulimia, transtorno da compulsão alimentar, obesidade, e vendo interfaces. Mas hoje em dia, posso falar, minha clínica principal é de transtornos alimentares, né? Mas aí comecei a trabalhar e foi uma pesquisa clínica, né? A gente estava fazendo caracterização de perfil de paciente, fazendo pesquisa em psicopatologia. Foi muito interessante para eu começar a questionar um pouco o diagnóstico em psiquiatria, a validade disso. Eu lembro que eu terminei meu mestrado e isso é interessante se você de fato está avançando como pesquisador. Você encontra coisas na sua pesquisa, você vai publicar, mas às vezes fica um incômodo em você, assim, não, mas será que é isso mesmo, gente? O que isso quer dizer? E aí você publica e depois você vai fazer outra publicação quase que criticando o que você já publicou, né? Porque o seu pensamento avançou. Então eu vejo isso, um bom pesquisador não para de se autocriticar, né? É aquela coisa da dialética, né? Você, na verdade, tem a tese, a antítese e a síntese. A tese, a antítese e a síntese. Daniel, eu lembro... Você vive assim. Eu estava analisando os dados do meu mestrado, tinha lá meu planilhão, né? E eu fazia a entrevista semi-estruturada, né? Ou seja, eu tinha que cobrir todos os diagnósticos psiquiátricos e investigar todos para ver se a pessoa tinha, se a pessoa não tinha, e marcar. E aí eu tinha uma planilha com cada um dos diagnósticos e o número de diagnósticos. E eu estava estudando se pessoas obesas num centro de transtorno alimentar tinham TDAH e qual era o tamanho disso, né? Eu queria entender. O passo seguinte seria, bom, e se tratar agora essas pessoas com TDAH, será que melhora o tratamento? A gente não chegou nesse ponto, a gente não conseguiu verba. Tá. Mas aí eu vi meu planilhão e tinha pessoas com 4 diagnósticos. E eu fiquei assim, não, peraí, quer dizer, essa pessoa tem TDAH, ela tem compulsão alimentar, ela tem depressão e ela tem uso de substâncias, né? Tabagismo, coisa. Aí eu falei assim, gente, mas é o tsunami da psiquiatria, é o tsunami com catástrofe nuclear e terremoto na psiquiatria, tudo junto. É isso mesmo. E aí é curioso quando você é clínico. Por quê? Exatamente. Um pesquisador, ele vai olhar, assim, uma pessoa que é só do mundo da pesquisa e não tem essa experiência clínica. Ela vai olhar para esses dados e falar, os dados não mentem. Ela vai considerar fidedignamente esses 4 diagnósticos de certeza absoluta. E sem acabou. um questionamento. E acabou. Realmente, a comorbidade acontece. Quando você é um clínico, você olha para aquela pessoa que está na sua frente e você fala, caramba, essa pessoa está muito doente. Como é que eu vou ajudar ela? E aí você olha para esses dados assim, não, vamos lá. Quer dizer, tem aqui um TDAH que eu estou vendo que está aumentando a impulsividade para todo o resto. Deixa eu começar por aqui. Ou você vai olhar e pensar assim, não, mas espera lá, essa pessoa aqui está com um problema de drogas, tem esses outros fatores, já vou começar pequenas intervenções para eles, mas se eu não conseguir estabilizar o uso de substâncias, a cognição dela vai ficar muito irregular, os moduladores internos de fome e saciedade também, isso aqui precisa ser a prioridade. Você ganha uma abordagem mais sistemática a terapêutica, que é interessante. Mas eu comecei aí, porque eu comecei lá com o grupo de TDAH, a gente fez caracterização clínica, aí eu fui fazer meu mestrado num centro já de transtornos alimentares. Então você veja, né? Eu tive uma experiência de pesquisa em instituições públicas. Sim. Né? Diferentes, né? Multidisciplinares, né? Porque, e aí era pesquisa assim, eu aplicava o meu protocolo e ao mesmo tempo tinha um questionário que era a pesquisa de mestrado da psicóloga,
medidas que eu tinha que pegar de exame físico que iam ser a tese de doutorado do endócrino, né? E aí eu comecei a entrar em contato com contrições de tempo pessoal, financeiras que o Brasil tem para coleta de dados, ou seja, não, eu entendi que esse grupo precisa aproveitar para coletar o maior número de dados possíveis do mesmo paciente, porque isso vai desdobrar em N produções de conhecimento. Uhum. E naquela época eu comecei a me questionar um pouco, não, mas essa informação que o paciente está me dando aqui depois de ficar mais de 1 hora ainda é fidedigna, ainda vale, né? Acabou que a gente se questionou isso. Isso é muito interessante, né? Você vai questionando detalhes Sim. de como você está coletando as informações. A gente decidiu desmembrar essa primeira vez em 3 visitas e acabou que a gente perdeu um N amostral também, porque as pessoas desistiam, elas não queriam. Deixa eu voltar um pouquinho só para uma questão, até para reforçar, e eu acho que isso é muito interessante, até porque eu não conhecia essa história antes da FRJ. Você começa a pesquisa numa instituição que na época, né, não posso dizer hoje em dia, mas na época tinha um pouco menos de expressão, né, se a gente compara com a FRJ, no sentido da pesquisa clínica e básica mesmo, né, na UF. Na sequência você vai para a FRJ, em parte pela residência, né, mas com a proposição, a possibilidade de ampliar o aspecto de pesquisa, que é o que a gente está discutindo aqui hoje. E lá você tem, obviamente, a possibilidade de ter contato com professores e grupos diferentes, também estudos de interface, né? Como você falou, você tinha o contato, né, e o mestrado dentro de transtornos alimentares, mas você frequentava o grupo de TDAH, então você tinha a possibilidade até de comparar. Não é comparar, Como é que dois grupos diferentes operavam? Observar, assim, diferentes instituições no Brasil, né? Então, UF, UFRJ, e na sequência, diferentes grupos de pesquisa dentro da própria FRJ. Mas tem um plot twist. Sim. Vamos lá. À espera dele. O que acontece? Eu estava lá fazendo pesquisa, 2 grupos, gostei. E aí, um colega meu, que esse é da sua turma de residência e que foi embora para os Estados Unidos, né, o Rodrigo, né, ele era o meu R+, né, e ele começa a falar, poxa, nos Estados Unidos o pessoal junta muito bem pesquisa com clínica, você que gosta, você devia tentar alguma coisa lá. E aí, na época, não existia esse dispositivo. Depois eu ajudei até a sedimentar melhor quando eu coordenei a residência de psiquiatria lá na FRJ, né? E aí, eu fazia parte da equipe de coordenação e isso foi uma coisa que eu batalhei muito para vingar, que foi o estágio externo, né? E esse estágio externo pode ser em qualquer lugar. Na época ninguém fazia isso. E eu soube que vinha um professor da Harvard ao Rio de Janeiro dar uma palestra. Eu falei, vou lá ver. Como é que será que eles fazem pesquisa na Harvard? Não falam que a Harvard é top of the pops, é incrível? Vamos ver, né? E aí ele apresentou, eu li, né? Assim, muita coisa que ele tinha escrito para não chegar lá muito cru. E aí, quando ele começou a apresentar, depois eu pedi para conversar com ele. Eu falei, professor Gustavo, Gustavo, né? Posso conversar um pouquinho? Esse dado, isso aqui, é isso mesmo e tal, não sei o que, parará. Aí ele falou, que legal e tal, você tem interesse e tal? Eu falei, tenho. E aí ele falou, não quer fazer um estágio com a gente? Aí eu falei, quero. E aí eu peguei minhas férias do R1 e do R2, juntei e fiquei 2 meses lá. Então foi minha primeira incursão no exterior. E eu fiquei muito impressionado com a estruturação, porque eles têm recurso. Perfeito. Eles têm recurso, Daniel. Isso faz muita diferença. A gente aqui tenta ignorar a diferença que uma estrutura física, recurso material, recurso humano faz. E realmente eu acho que aqui no Brasil a gente faz milagre de produzir conhecimento de alta qualidade, com número de publicações, competição. Mas eu fiquei muito impressionado como eles podiam se permitir gerar hipóteses maiores, podiam se permitir intervenções maiores com mais facilidade, a rapidez que tudo era implementado. Né? E assim, no caso dos Estados Unidos, que eu conheço um pouco mais, eles têm muito recurso público e privado. Sim. Então você tem muito recurso que vem do NIH, por exemplo, né,
Mas também tem muito recurso que vem das universidades privadas ou de grupos privados, não necessariamente das universidades, que também fomentam pesquisa lá Isso. fora. Né? Então, exatamente, você pode estar dentro de uma universidade como Harvard ou outras universidades importantes lá fora e fazer pesquisa de ponta e ter uma remuneração até se você se torna pesquisador, né, que não necessariamente precisa vir do campo clínico. É muito interessante, né? A gente acho que é abençoado a possibilidade de fazer as duas coisas. Pelo menos Sim, nós dois gostamos de fazer sim. clínica também. Mas existem colegas que são excelentes pesquisadores e que não têm interesse de fazer clínica. E Então, tudo olha bem. só, Daniel, E lá isso é muito possível. e muito forte. Eu acho que foi isso que me incomodou um pouco lá. Duas coisas me incomodaram, porque eu estava vendo pesquisa clínica, então pesquisa com intervenção medicamentosa, especialmente, em 2 centros diferentes, fui muito bem acolhido. Assim, foi um estágio muito bacana, eu pude assistir às aulas, só que aí vem questões culturais. A cultura lá é extremamente competitiva e muito agressiva, né? Então, eu brinco até que o quão bem as pessoas lhe acolhem, lhe tratam, é uma curva em U. Quem está muito na base, né, administrativa, tomando conta do hospital, trata muito bem. Os altos professores tratam muito bem, lhe dão oportunidades, acolhem. Agora, os residentes, nossa, era por que que você ainda está aqui, né? Porque eles são muito competitivos. Mas a questão é que a maneira que eles fazem clínica lá é muito diferente, porque a cultura, os pacientes são muito diferentes. Então, eu fiquei muito chocado porque eu atendia brasileiros sendo pesquisados e americanos sendo pesquisados. E os americanos, eles têm uma postura, e a consulta é muito diferente, né? Eles chegam e falam assim, doutor, eu estou sentindo aqui tristeza, falta de energia, estou com dificuldade de dormir. Eu quero saber o que é que eu tenho, eu quero saber o que que o senhor pode fazer para resolver, eu quero saber os riscos. Uhum. Então, o paciente falava 5 minutos, o médico 40. Aí chegava na consulta do brasileiro. Chegava a brasileira e começava. Doutor, minha mãe tá doente. Eu tô com um problema porque meu marido tá bebendo muito. Eu não consigo parar de chorar. E ficava ali falando 60 minutos e você tentava falar Eu vim aqui 5, para né? desabafar. E eu entendi um pouco que eu gostava mais dessa conexão humana, né? A Aham. questão de você se conectar como médico com os pacientes e o tipo de conexão que você faz, o tipo de relação médico-paciente que você constrói no exterior é muito diferente da nossa. E aí, quando eu terminei o estágio, eles me deram umas cartas de recomendação e falaram: você valide o seu diploma, faça os steps que o caminho está aberto aqui. E eu fiquei com muito medo, né? E eu não tinha maturidade Sim. para entender o que estava sendo oferecido, né? Uhum. Voltei, eu só queria terminar minha residência e ser um bom médico, era isso. E fazer pesquisa, porque eu estava vendo que eu estava Cada vez gostando melhorando, mais também, né? eu estava degustando mais, falar era mais divertido. Uhum. Lá existia uma série de camadas hierárquicas e protocolares e burocráticas, não tinha uma camaraderia, É. né, entre os pares, que você acabava discutindo pesquisa, discutindo conhecimento. Literalmente, era mais divertido na UFRJ. Eu achava mais humano, né? Uhum. E aí, terminei esse estágio, fiz o meu mestrado e fui trabalhar como médico na UFRJ. E no que eu fui trabalhar como médico, assim, a verdade é que quando eu voltei lá dos Estados Unidos, a minha cabeça tinha se transformado, porque eu tinha tido contato também com excelência. Sim. E quando você tem esse contato com excelência e vê o que é possível, você fica se questionando, mas por que que aqui não é? Uhum. Por que que não pode ser assim, né? Por que que eu tenho que fazer da forma que estão dizendo que eu tenho que fazer, em vez do que me falaram lá? E eu tentei me forçar um pouco mais em termos de estruturação de estudo, formação, por aí vai. Quis entrar logo no mestrado até por conta disso e passei para ser médico no Instituto de Psiquiatria da FRJ. E aí eu comecei a trabalhar com residência e existia uma cisão. Se você está na residência, não é para ter contato com pesquisa. E os alunos iam ter contato com pesquisa quase que escondidos, assim, num turno livre, num tempo livre. E à medida que o tempo foi passando, isso foi mudando, Uhum. até pela renovação do quadro de coordenação da residência médica. E quando eu estava na equipe de coordenação, era eu e mais 2 pessoas. A gente
dois com muita experiência de pesquisa na residência, até porque uma era da turma acima da minha, né? A gente começou a se questionar como é que a gente pode aproximar isso e começou a se questionar, mas é benéfico para a formação de um médico, né? Ou de um profissional de saúde, de forma geral, ter essa participação de pesquisa? E aí eu já estava olhando para fora, né? Eu queria ver o que os programas de residência no exterior estavam fazendo. E eu vi que a resposta deles era tão positiva que existia, inclusive, caminhos, né? Que eles chamam de tracks, né? Diferentes. Não, você tem o track, que é para formação residência médica comum, que implica carga horária protegida para pesquisa, mas tem uma segunda formação aqui que é meio a meio, se você já entende que você vai querer ser pesquisador. Sim. Ou seja, para você ser um pesquisador melhor, eu quero te dar a experiência de clínica, né? E aí aqui na primeira para você ser um clínico melhor, eu vou te dar alguma experiência de pesquisa. Então, eu tentei colocar Era como isso... se fosse 80 e 20%. 80-20, o outro 50-50, né? E é desde o início. Isso que me impressionou, né? Porque a minha visão, quando eu estava na equipe de coordenação, era, não, o primeiro ano de residência só protegido para clínica e depois a gente começa a introduzir, né? Eu não tive coragem de botar, de defender logo no primeiro ano, porque... Pesquisa desde o primeiro, né? O que a gente, apesar da gente ter feito. Não defendi, mas acabou tendo. O que a gente fez, né? Eu pegava o meu turno livre, né? Eu tinha uma tarde off, era uma manhã off, que eu ia lá fazer pesquisa. Mas acaba que a gente conseguiu colocar a história do estágio externo, a questão do... Enfim, a gente pôde deixar essa contribuição, né? A equipe que eu participava. E a gente tentou remodelar um pouco a grade de aulas também, para mostrar tudo que estava acontecendo no cenário de saúde mental, né? A grade já era boa. Assim, o programa sempre foi muito bom, né? As equipes anteriores sempre foram ótimas. Mas a gente quis tentar dar essa contribuição a mais, né? Eu, pelo menos, tentei por um aspecto. Os outros coordenadores, eles tinham coisas que eu achei até mais interessante que eles contribuíram, mas eu queria colocar esse tijolinho. Mas aí o que aconteceu? No meio dessa história, eu fui fazer o doutorado, né? E eu queria muito ter uma experiência fora, né? E muito porque eu queria ver outras maneiras de produzir conhecimento. Não vou mentir, Daniel, eu também queria morar fora. É uma experiência super importante. Eu acho que abre a sua cabeça. Eu tinha tido uma experiência de 2 meses que foi difícil de eu custear, né? Eu tive que dar muito plantão fim de semana para conseguir custear. E eu lembro, meu pai é psicanalista lacaniano, né? Então ele olha essa coisa de pesquisa, psiquiatria com muita reticência. E eu tava lá em Boston, um frio danado, assim, trabalhando pra caramba. Liguei, e aí, como é que você tá? Já aprendeu a prescrever Aldol? Eu falei, caramba, eu vim pra cá, dei plantão pra caramba pra custear isso, pro cara me perguntar se eu tô aprendendo a prescrever Aldol, pelo amor de Deus. Mas enfim, eu vi o quanto abriu a minha cabeça e me fez, acho que não só um pesquisador, uma pessoa melhor, né? Eu pude ver a minha vida pessoal em perspectiva. Eu acho que você ir pra longe, para onde quer que seja, te dá isso. O doutorado, só para ficar assim mais claro, assim, o doutorado era um doutorado de vínculo na UFRJ. Era que a gente chama de doutorado sanduíche, né? Eles chamam lá de split PhD, né? Então eu faço o início na base nacional, né? No caso eu fiz na UFRJ, e você faz o restante lá. Sim. Você tem que cumprir as disciplinas, né? Você consegue, com muito afinco, fechar isso em 1 ano. E aí depois você vai lá para fora e você realiza a pesquisa. Você pode tanto coletar os dados aqui para analisar num centro que tem mais pacotes estatísticos e outros recursos, como você pode coletar dados lá, né? E analisar aqui. Todos os desenhos são possíveis. O que eu falava até para os mais jovens, que era interessante. Lá foi aonde? Qual então, eu fui para o King's College London, onde depois eu vim até trabalhar. Perfeito. E escolhi, por que eu escolhi esse centro, né? E aí, assim, eu tenho uma professora chamada Janet Treasure, que é a maior autoridade no mundo em transtornos alimentares, uma das maiores, né? Para mim é a maior. E ela veio a um congresso no Brasil, em São Paulo, de transtornos alimentares, e eu queria assistir, porque ela falava sobre um modelo de intervenção para pais.
de pessoas com transtorno alimentar, né? Como é que você pode empoderar esses pais e fazer psicoeducação para que isso ajude na recuperação das pessoas Dos filhos. com anorexia nervosa especialmente. E eu queria lá escutar, porque eu sempre gostei de trabalhar com as famílias, né, no Perfeito. consultório. Então, de novo, a clínica te Uhum. levando para buscar o que é. Até na escolha do motivo científico, daquilo Sim. que você quer, na verdade, estudar em ciência. Sim, assim, é o que eu vi no consultório, né? Uhum. E aí eu fui lá escutar a professora Janet Treasure e, assim, eu fiquei absolutamente encantado com aquele ser humano, porque ali tinha uma mulher inteligentíssima, uma pessoa muito simples, muito humana, e eu conseguia ver nela, assim, uma pessoa que tinha um cuidado com os pacientes, com as famílias, uma preocupação com o coletivo, assim, ela se preocupava com a saúde mental, com o transtorno na nação inteira. Sim. E cuidava dos alunos de um jeito, uma gentileza e muito inteligente e com pesquisas muito consistentes e o tipo de pesquisa que eu gostava, que era pesquisa com clínica, né? E eu coloquei na cabeça, eu quero estudar com essa mulher. A história da mentoria, né? É aquilo que a gente está falando Da no começo. liderança, né? E aí eu acho que vem a questão das barreiras, né? Porque eu comecei uma empreitada assim, não, mas como é que eu consigo? Porque ninguém nunca tinha ido na época para o King's College no nosso centro, né? Assim, Aham. a gente já tinha algumas pessoas fazendo pesquisa no exterior, né? Tinha tido um colega que tinha ido para um centro no interior da Itália, tinha um colega que tinha ido para, eu não lembro se era São Francisco ou San Diego, mas assim, Reino Unido, o King's College não tinha contato, não tinha né? contato. E eu comecei a pensar como é que eu consigo, porque é essa pessoa que eu acho que vai conseguir me ajudar a me desenvolver, né? Eu já tinha, e assim, eu posso dizer isso porque eu tive professores fantásticos na FRJ, assim, Paulo Uhum. foi nosso mentor, tanto assim, devo demais a ele, né? E aí eu conversei com o Paulo, falei, Paulo, você não conhece ninguém, assim, por acaso, você não conhece ninguém lá no King's College que você possa mandar um e-mail e tal? E o Paulo sempre muito solícito, né? Não, tem o Ardiles? Sargent, O Sargent. o Joseph Sargent, que foi co-orientador do mestrado meu, né? Aham. Ajudou, assim, me enlouqueceu umas análises de estatísticas intermináveis, um holandês muito rigoroso, né? Você conhece bem o Sargent, né? Um homem fantástico. O autor de artigo meu. Não, um homem fantástico, né? Você sabe o que é o sofrimento de escrever com ele. Sim. Entretanto, o nível de qualidade, assim, são as pessoas que te impulsionam a ser mais, né? Sim. E aí, o Paulo falou com o Sargent conhecia uma pessoa no King's College, mandou um e-mail e essa pessoa foi, assim, basicamente, não, olha só, eu quero estudar isso. Você quer estudar isso? Aí eu falei, eu não sei nada disso. E não foi muito receptiva, né? E dentro do instituto, assim, tirando o Paulo, ninguém ajudou, né? E isso eu vejo que acontece muito no ambiente de pesquisa, assim. Especialmente os mais jovens, o pessoal que está em mestrado, doutorado, não sabe por onde começar. Uhum. Não sabe o caminho que seguir. Sim. E vem questões, às vezes, políticas que dificultam o desenvolvimento de jovens talentos, Sim. né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar tudo que ela publicou. Tudo. Porque eu estava fascinado com o que ela estava trazendo de avanço, de conhecimento. Eu fui lendo. E aí, chegou um dia que eu peguei e falei, cara, esse artigo aqui é interessante demais, valida muito o que eu já estou fazendo na minha clínica, valida muito o que eu estou conversando com os residentes no grupo, nas supervisões de transtorno alimentar, e eu lembro muito disso, foi véspera de Natal, né, tinha saído dia 24, né, da casa dos meus pais e tal, e aí eu tava com isso na cabeça, eu falei, Vou mandar um e-mail para ela. vou mandar um e-mail. Tá aqui o e-mail dela no artigo, você colocou no artigo porque pode mandar um e-mail, né? Eu tinha certeza que ela não ia responder. Aí eu escrevi um e-mail, eu falei, olha, assim, 2 parágrafos, essa é a minha trajetória, meu currículo tá aqui, anexei todos os meus artigos,
eu estou escrevendo porque eu li esse seu artigo e essa foi a minha opinião sobre ele. Eu acho que tem esse ponto forte. Eu fiz uma análise crítica, quase que Uhum. um review do artigo dela, Parecer. né? Aham. Assim, é despeitado, né? Não tenho nada a Não perder. tem nada a perder, né? Mas assim, obviamente, toda gentileza e educação, né? Acordei no dia seguinte com o e-mail dela. Você quer vir fazer estágio aqui? Aí eu peraí, respondi, quero. Você quer começar o quê? Mês que vem? Porque para eles é tudo muito simples, muito rápido, muito Rápido. prático, né? Você E estava no doutorado ainda ou você tava já no tinha definido? doutorado. Tá. Não, tava no início, eu tava no primeiro ano do doutorado, né? Tá. E aí, no ano seguinte, fui para. Aí eu já tinha a coleta de dados, que tinha sido extensa no mestrado, a gente faz muito isso aqui no Brasil, né? Uma coleta enorme, separa um pouquinho para o mestrado, o restante ficou para o doutorado. E aí acabou que eu fui para lá para analisar esses dados. Só que assim, Daniel, a gente que é clínico, né? Eu estava fazendo, como eu já era membro concursado na UFRJ, eu estava com licenciamento de carga horária para doutorado, assim, eu não achava justo. Eu até tinha ganho inicialmente a bolsa. Eu Uhum. não achava justo eu ficar acumulando bolsa. Então, abri mão, né? Porque tem um monte de gente que não tem vínculo. Sim, E precisaria da bolsa. Uhum. exatamente, né? Apesar de parece que era possível, né? Eu não achava correto. Uhum. Uhum. Abri mão, então eu tinha a minha matrícula e eu tinha o meu consultório, que estava indo muito bem. E eu comecei a pensar, gente, eu vou ficar um tempão fora, né? Assim, mais de um ano fora. Eu vou sacrificar o meu consultório. Quando eu voltar, né? Eu vou sacrificar também minha posição, né? Porque você tem que abrir mão dos cargos, né? Dentro da instituição. E eu vou para isso, eu não sei se vai ser bom, né? Eu fiquei com muito medo, né? Ainda vem questões pessoais, né? Como é que fica namoro, noivado, casamento, se você ajuda a sua família. É difícil. Sim. Mas eu pensei assim, olha, eu já não fui lá atrás, na época da residência, fazer outra residência e migrar. Deixa eu tentar isso aqui, assim. Tinha também um papo de que a professora Janet tinha se aposentado já e tinha voltado, e só ia ficar mais uns anos. Então eu entendi É assim, agora ou nunca. agora ou nunca, você já está na faixa É. bônus, tem que ir. E aí eu fui, né? Nesse ponto, assim, o governo brasileiro, eu tenho que te falar, Daniel, investiu muito e eu tinha muito uma consciência crítica do papel que eu estava indo desempenhar. Uhum. Poxa, eu estava indo, a CAPES dava uma bolsa, né, paga em libras para custeamento. E legalmente, pelo meu contrato de trabalho, né, o entendimento era que você podia manter uma parte do salário, né? Então, assim, eu fui custeado pelo governo para trabalhar, né? Porque eu escutava às vezes colegas falando assim, não, você vai lá, você faz um pouco de análise e tal, você não precisa ficar se matando, né? Até porque você está indo pago para pensar e produzir, né? E eu tinha em mim assim, não, se eu tô abrindo mão de toda a minha vida aqui e eu tô tendo esse apoio, eu tenho que levar a sério, até porque eu tinha uma consciência que era, eu não tô indo sozinho, eu tô indo representando o Instituto de Psiquiatria da FRJ. Uhum. Se eu não mostrar capacidade, qualidade técnica, ética, o nome do instituto. Eu tinha isso na E cabeça, o nome possíveis do pessoas instituto. que poderiam pleitear isso na sequência teriam problemas, porque ficariam, na verdade, com uma espécie de pecha negativa. Então Exatamente. você tem que abrir um pouco ali as portas, né? Não, Você tem que ser o primeiro é exemplo. um senso de responsabilidade. Que eu percebo que pessoas vindas de outros países para lá, que iam lá fazer a mesma coisa que eu estava fazendo, não tinham, né? Mas Uhum. nós vindo do Brasil, com todas as dificuldades, eu pensava nesse senso de responsabilidade e eu também pensava no senso de continuidade, né? Ou seja, eu estou indo lá ter essa experiência. Uhum. O fato de eu ter conseguido isso abre portas para que os mais jovens possam sonhar. Ah, então é possível. Sim. Ah, então eu posso querer ir para o King's College, né? E eu achava um barato isso, né? E eu vou lhe falar, teve uma professora que foi quem trouxe a Janet para o Brasil, para o Congresso, que tinha ido fazer um doutorado de sanduíche lá, né? Que foi uma professora da Unifesp, assim, uma pessoa incrível, Angélica Claudino.
E ela, até quando eu cheguei lá, eu fiz questão de escrever um e-mail para ela. Eu conhecia muito pouco a professora Angélica, mas eu mandei um e-mail para ela. Eu falei, professora, eu tô lhe mandando esse e-mail, a gente se conhece pouco, mas para te agradecer. Te agradecer pela sua trajetória, porque você ter ousado, na época eu estava lá, né, em Londres, você ter ousado vir para cá, ter conseguido, ter aberto um monte de coisa para viver essa experiência, ajudou a me inspirar que também era possível para mim. Então eu tinha esse senso também de responsabilidade com as próximas gerações, né? Ou seja, se eu conseguir isso, os próximos talvez consigam, talvez ajude, né? Uhum, perfeito. Então eu cheguei lá, Daniel, assim, eu tô aqui de móveis e utensílios querendo trabalhar. E aí eu falei com a Janet, que ela falou assim: você vai ver aqui o quê? Que ela estava acostumada, né? Você vai ver aqui o quê? Você vai ver aqui terça e quinta, você quer vir segunda e quarta. Aí eu olhei para ele e falei, Vem todo dia. Janet, eu venho todo dia, assim, móveis e utensílios. Então, eu era o primeiro a chegar no laboratório, 8 da manhã, na segunda-feira, e aí eu pedi para ela também uma colher de chá. Eu falei, Janet, só quero te pedir para as sextas-feiras eu poder sair meio-dia para eu viajar pelo Reino Unido, né? Porque Uhum. você ganhava um passe de trem baratíssimo e podia viajar. E aí, Daniel, assim, eu ficava todo dia, o dia inteiro trabalhando com ela. Cheguei a dormir em biblioteca lá, virando noite, estudando, escrevendo, e ela foi me colocando em outras pesquisas. Ela me colocou, aí que foi interessante, né? Lá fora tem uma questão de que se eles veem que você é for real, que é sério, eles te dão oportunidade. Sim. Se você é bom, vai subindo. Uhum. Não tem essa. E aí, apesar de ser muita competição, ela pegou. Eu lembro que em um mês ela me colocou para frequentar a enfermaria de transtornos alimentares no Bethlehem Royal Hospital, né? Que é assim, para mim era um parto. Imagina, né? Eu poder ajudar 17 meninas com anorexia ao mesmo tempo, casos gravíssimos, índice de massa corporal de 1 dígito, IMC de 9, 8, com 3, 4 comorbidades clínicas e uma doença genética. Eu falava assim, não, vamos embora, vamos ajudar essa menina, né? Era muito bom, né? Eu me sentia muito realizado. E aí, depois de pouco tempo, ela me colocou ajudando a supervisionar residente, né? Uhum. Porque ela foi vendo, poxa, esse cara tem experiência. E Sim. ela valorizou muito, esse cara faz pesquisa, mas ele sabe clínica. É. E ela valorizou isso demais. Ela falou, isso é um diferencial que a gente quase não tem aqui, né? E aí ela foi me... Esse é o ponto. Eu fiquei pensando, na verdade, assim, né? Engraçado, quando você falou em um determinado momento sobre, acho que foi a experiência nos Estados Unidos, sobre aquela questão da competitividade, né? E aí eu me lembro de alguma coisa que eu li no jornal recentemente, assim, em algum, não sei se algum post, alguma coisa assim, que falava que lá fora gosta-se da latinidade, porém não gosta-se dos latinos, né? Eu fiquei pensando assim, até que ponto eles gostam, na verdade, em termos de pesquisa, do que a gente traz, né? Até dessa junção da clínica, né? Mas, por outro lado, né, no decorrer do tempo, especialmente se você for ter uma expressão em mercado, né, ou seja, na clínica mesmo, se você tentar reproduzir um pouco o que a gente consegue fazer aqui lá, de certa forma ter uma expressão na universidade, na pesquisa, mas também na clínica, se isso, na verdade, não começa a pisar, né, nos pés de algumas pessoas, porque tem ali uma Sim, competitividade que a gente sabe até do mercado mesmo, né, na hora que você vai ser médico clínico. mas ele tem uma questão de que, assim, qual o momento que você vai para o exterior. No primeiro Uhum. momento, eu fui como residente, Sim, exatamente. e aí as Você não estava pessoas... competindo diretamente, você estava Mas, trazendo, na olha, verdade. então, mas olha que interessante, eu não estava competindo, mas eles viam como competição. No momento em que eu vou já como um médico formado, psiquiatra, com mestrado, publicações, Você já sentia então isso? cargo fixo na universidade, eu não senti competição alguma. Foi muito interessante. Ou Uhum, seja, no momento em que eles deviam se sentir um pouco ameaçados por ter uma pessoa pronta aqui que pode entrar no mercado e competir de igual para igual, eles me acolheram. Falaram: entendi. você é um dos nossos, venha, Uhum, vamos trabalhar. Né? sim. A gente sabe o Mas que isso esperar de dentro da você. universidade. Isso dentro da universidade. É porque nessa minha primeira incursão em Londres, eu só fui para a universidade. Acabei entrando para a clínica
de saúde pública, né? Uhum. Dentro do King's College, na verdade, dentro do Hospital Maudsley, né? Tá. Mas você não chegava a fazer private office, você não tinha, na Isso foi verdade, depois. prática. Isso foi depois, né? Eu nem tinha license para Uhum. isso, ia ser preso, processado, Não, não. exatamente. E o nome do FRJ é pra lama, pelo amor de Deus, não. Eu fiz tudo muito bonitinho, né? E aí, o que foi interessante nessa incursão? Eu tava num. É um barato, porque assim, é igual você morar numa grande cidade, né? O pessoal que mora em São Paulo vive muito. A gente também no Rio, mas São Paulo é mais, né? Todos os grandes roqueiros, as grandes bandas querem tocar lá. Uhum. Se estão passando, vão dar uma palhinha. E aí, lá no King's College, em Londres, imagina, os grandes pesquisadores do mundo inteiro iam a Londres por algum motivo, aproveitavam para Fazer uma fazer uma palestra. palestrinha e tal. Então, eu pude assistir palestra com prêmio Nobel, eu pude assistir palestra de geração de hipóteses de bancada, Uhum. né? Ciência básica, genética, ver como tudo se interliga, né? Assim, é incrível, né? E aí eu vi uma questão também que a gente pode discutir, mas é mais delicada, né? Que é a questão política. Como que a falta de recursos e os impedimentos de se fazer pesquisa no Brasil acabam gerando uma dinâmica intersetorial, interdepartamental, que dificulta a produção de conhecimento. Perfeito. Há uma competição. Uma vaidade, uma competição, uma dificuldade. E que lá existe, sempre existe, porque isso é humano. Uhum. Perfeito. Lugares onde você tem estrutura, lugares onde você tem hierarquia, poder e sucesso, você vai ter dinâmicas humanas. Existe a vaidade, Faz parte. né? Faz parte. Entretanto, o quanto que isso dificulta e influencia a produção de conhecimento aqui e lá é diferente. Porque Uhum. lá tem muito. Sim. Tem muito, as possibilidades são enormes. Deixa eu fazer uma aceleração um pouquinho, por causa da questão até do tempo. Quando você tem essa primeira experiência, tem essa experiência justamente como aluno do doutorado, nesse formato de doutorado sanduíche, com essas hipóteses, possibilidades diferentes de avaliação de dados, né? E você tem com a professora que você escolhe num centro que absolutamente, né, acho que todo mundo conhece, né, um dos mais importantes do mundo. Você finaliza, né, acho que o teu material lá, e a defesa do seu doutorado, só para a gente dar uma sequência, foi aqui no Brasil. Então, o que acontece? A princípio, eu fui para lá para analisar os meus dados coletados no Brasil. E aí, nós no Brasil ficamos muito cheios de reticência. Será que a gente vai conseguir ser aceito lá? Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares também? Essa síndrome de cachorro vira-lata que nós temos. Os dados já foram coletados. Você está se custeando com os seus próprios meios e está indo lá trabalhar. Qual é o professor no exterior que não vai querer isso? Né? A questão é eles verem se você tem qualidade técnica, a língua, se você vai ter estabilidade emocional. Essas são as maiores... Se você tem uma questão, o seu caráter. Sim. São as maiores questões para eles, né? Que eles querem ver. Bom, e aí eu volto para o Brasil, defendo o doutorado, me torno professor da pós-graduação, começo a pegar alguns primeiros alunos. Professor da pós-graduação da UFRJ. Da UFRJ, de psiquiatria e saúde mental, né? Assim, trabalhando com colegas fantásticos na UFRJ. E aí, no que eu fui embora de lá, eu lembro disso, a professora Janet, ela assim, a gente estreitou muito a relação. Né? A gente estreitou muito a relação. Eu virei o braço direito dela no departamento, assim, assim como é engraçado, né? Os nossos mentores vão nos marcando, assim como o professor Márcio na graduação, professor Paulo na residência e depois a Janet, assim, eu tenho uma gratidão por essas pessoas que me marcaram e me ajudaram a ser a pessoa que eu sou hoje, né? É por isso que eu sempre defendo porque é tão importante você ter mentores que você admira, por aí vai. Mas volto, defendo, começo a ter alunos de iniciação científica, começo a ter linha de pesquisa e tal, tudo como segue o figurino. Só que no que eu fui embora de Londres, a equipe toda começou. Você é um bom match pra gente. Você tem que vir trabalhar com a gente. O seu lugar é aqui. Você pensa como a gente e tal, parará. Você é bom de clínica, é bom de pesquisa, você respeita todo mundo e tal, você se importa com as pessoas, com os pacientes, você tem que estar aqui.
né? E eu comecei a escutar aquilo, pensando assim, nossa, mas eu olho em volta, eu tenho tantos colegas que eu acho que tem esse perfil tão parecido com o meu, Uhum. e aí eu começo a ver assim, a qualidade do que a gente produz de profissional e de gente aqui, né? Enfim, neguei por questões pessoais durante algum tempo, até que eu achei que fazia sentido e aceito o convite para ir embora para lá. Então, Você foi em que ano? Ai, faz pergunta difícil. É mais difícil. A lembrança temporal. Uma avaliação neuropsicológica, Acho faremos em que foi seguida. 2020, 21, assim, início de epidemia de Foi, Covid. foi aí naquela época, tá. E aí, eu vou para lá, inicialmente, eu falei com a Jane, vamos fazer o seguinte, enfim, questões de família, gente querendo morar fora, eu falei, olha, eu aceito ficar 3 meses como staff, dou um help para vocês, mas eu volto que minha vida aqui tava boa, não tinha Uhum. porquê, né? Minha filhinha pequena, né? Enfim. E aí fui, e aí eu lembro disso, com 1 mês lá, eles me jogam, a business manager, né? Que era uma enfermeira cascuda, daquelas boas mesmo de clínica e tal, que era a manager, né? A gerente e tal do serviço, ela pega, bota, joga um calhamaço de um contrato assim. A gente tá gostando muito de você Era e a um gente quer que você fique lifetime. estatutário. O diretor do hospital gostou muito de você e a gente quer que você fique, assina aí. E eu falei, não é assim, eu sou casado, eu tenho filho, não. Aí fui para casa, conversei, e aí eu falei, quer saber? Então isso aqui vai virar uma imigração, Uhum. né? Assinei o contrato estatutário e aí o pessoal me botou começando a dar aula no King's College, coordenar residente e tal, muito do que eu fazia aqui, né? Só que aí veio a diferença que foi a pesquisa. As possibilidades eram infinitas. E tinha uma coisa muito interessante que é a validação. Quer dizer, eu vejo colegas brilhantes aqui no Brasil, pessoas que eu acho 10 vezes melhores do que eu, produzindo, né, e fazendo, e elas têm que passar por um calvário para que o que elas estão dizendo tenha validade num journal internacional, Qualis, crocante e tal, Uhum. pá, 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 pá. Enquanto isso, eu criava um caminho de tratamento para uma subpopulação, por exemplo. A gente começou a receber muito idoso abrindo o quadro de anorexia na terceira idade. Então eu montei com a equipe um pathway de Uhum. tratamento para idosos com anorexia. Sim. Montei, comecei a aplicar. 2 meses depois eu estava numa call com gente no Japão, em outras partes da Europa, porque eles queriam ouvir a minha experiência. Ou seja, só porque isto foi feito naquele centro, ganha uma validade que as pessoas querem escutar. Existe uma validação que o King's College, com o nome do King's College, está. Porque, de Traz. certa forma, também, quando você foi recebido lá, eles sabem que existe uma validação sua a partir, na verdade, do próprio King's College. Então, quando você Sim. entra, você foi avaliado. Não, e E teve quando um você começa negócio a produzir, interessante. as pessoas compram, né, assim, olha, o nível de excelência já foi testado. Que a gente que é pesquisador sabe, né? Esse produto, esse protocolo já foi validado. Mas teve um caveat que nesse tempo eu decidi fazer um diploma que era o Associate of King's College, que Uhum. eles chamam de name title, né? Um título de nome. E aí são 3 anos estudando sociologia, filosofia, teologia aplicada e ciência, porque eles querem pensamento crítico. Uhum. Provas, avaliação de produção e cartas de recomendação sobre o seu caráter. Eles querem saber, não, essa pessoa presta, essa pessoa Uhum. é bacana, passou a perna e tal. Então são 3 anos de avaliações, você submete lá para a reitoria do King's College, tudo ok, eles fazem uma entrevista e você ganha um título. Então eu ganhei esse título. No que eu saí do doutorado, e vou te falar, eu achei interessante porque eu falei, tem aula de filosofia. O nível de ignorância, né? Assim, à medida que eu entrei no programa, né, e fui por sul, o título que eu vi, gente, o negócio é muito maior, né? Sim. É porque o que eles querem? Eles querem ver se você se adequa aos valores Da desta instituição. instituição, né? E aí eu consegui esse título. Então, quando eu fui fazer lá o application para o Maudsley, que ele é irmão
do King's College, mas não é submetido, é parceiro. Eles viram, não, você já tem esse título, então a gente... Vem a questão da validação, né? A gente já sabe que você já foi pré-avaliado por alguém, né? Tem qualidade. E aí comecei a trabalhar lá, tem essa questão das inúmeras possibilidades, e aí eu abri meu consultório em Londres. De novo, a qualidade técnica que o Brasil produz em termos de medicina, Daniel, eu acho ímpar. É né? impressionante. É impressionante, porque eu comecei meu consultório lá, em um mês eu estava com fila de espera para 3 meses. Eu achava que eu só ia atender brasileiro querendo médico brasileiro. Em 2 meses eu estava atendendo suíço, britânico e tal, porque eles falavam assim, nossa, você tá me vendo, você está preocupado comigo, né? Não é uma coisa protocolar. Aí vem vícios de formação do Reino Unido que você se ultra especializa numa subespecialidade muito cedo e você, como médico no Reino Unido, você não é médico, você é líder de uma equipe hospitalar, ou seja, você tem que cuidar de uma pequena parcela de pacientes, mas você tem que se preocupar em criar políticas públicas, manejo da equipe multidisciplinar e tem que se preocupar com questões burocráticas e institucionais, né? Então, é um papel muito quebrado, onde o que você menos faz é atender paciente. E aí a gente volta àquele papo... Você perde a tua experiência, né? Você deixa até, na verdade. Eu acho que não perde, você nem desenvolve, de repente, como a gente desenvolve essa experiência de ver muito paciente. E de muitos casos diferentes. Porque lá, por exemplo, a pessoa que vai trabalhar com transtorno alimentar só faz transtorno alimentar. Então, eu tinha discussões, né? Então, por exemplo, o pessoal que trabalhava na enfermaria, por exemplo, só via anorexia, não tinha experiência com obeso, com TCA. E aí, eu estava junto de um colega... a gente fez o guideline da World Federation of Societies of Biological Psychiatry para transtorno alimentar. Foi publicado esse ano agora. E ele estava muito empolgado, assim, um pouco demais com o uso de lisdexanfetamina para TCA, que tinha sido aprovado pelo FDA, né? Agora foi aprovado pela Anvisa. E ele estava num grau de empolgação vendo os dados. Só que ele nunca prescreveu. E aí ele tinha escrito, assim, uma página inteira recomendando o nível de evidência e tal. E aí eu falei com esse meu colega, eu falei, escuta, eu tenho muita experiência com essa medicação e tal, a gente precisa mudar o tom do texto, porque um clínico médico que já não tem conhecimento de pesquisa, né, ele não vai receber bem o que é a realidade disso. A gente tem que ajustar esses dados de pesquisa para a realidade clínica, que são pacientes com múltiplas comorbidades e tal. Tem uma questão da produção de conhecimento no exterior que não chega aqui. Sim. Como é que chega a evidência científica no Brasil? É para fazer assim. Isso é nível de evidência A, produzido por Harvard, por King's College. Vamos aplicar. Fica todo mundo muito empolgado, começa a aplicar, e aí começa a perceber assim, não, mas não é bem assim. Por exemplo, existe um... Aí, rapidinho, fofocas da psiquiatria, né, de Londres. Tem um protocolo de terapia cognitivo-comportamental para transtornos alimentares que é manualizado e ele fala que você tem que seguir aquela ordem, né? Primeiro pacote de consultas, você vai avaliar... primeira consulta tem que ser de 2h30 para estabelecer vínculo. Segunda consulta, vamos começar a fazer o diário recordatório alimentar. Depois vai a imagem corporal, não sei o quê. Assim, tem uma sequência. Aí você chega no Brasil para atender uma pessoa, né? A pessoa chega com anorexia e aí começa assim, cara, eu não quero comer, minha mãe, a gente só briga porque minha mãe quer me tirar o celular e tal. A pessoa quer falar sobre o uso de tela, né? Como é que você começa a encaixar? E a Janet tinha essa noção, né? Então, a intervenção dela, você tem que conhecer muito bem todos os módulos e você vai encaixando de acordo, porque ela trabalha muito em entrevista motivacional, né? Então, é roll with resistance, né? Você vê o que o paciente dá resistência ou abertura e você vai encaixando. E se não fizer o protocolo todo, não tem problema, né? Ela tinha essa visão, porque ela entendia que, na prática, são pessoas. E aí, vamos lá. Como é que chegou a evidência? Tem que usar essa intervenção aqui. Esse é o nível de evidência A. E quando eu estava lá trabalhando, estava tendo o painel para revisar o NICE Guidelines, que é a diretriz máxima de saúde no Reino Unido, né? Assim, inclusive, se eu quisesse prescrever alguma coisa que não estava no NICE Guidelines, eu tinha que preencher uma papelada enorme, dado o grau de importância e proteção jurídica que ele tinha. Aí, vamos lá. Estava nessa discussão para transtorno alimentar. E aí,
A Janet e a Ulrika, que é uma outra professora querida lá do King's College, estavam rindo assim, porque tinha um professor que é uma das pessoas mais famosas nesse campo, né? Elas estavam falando, ele quer torcer a realidade, né? Assim, porque se a gente for seguir como ele quer a evidência, no critério que ele quer para a intervenção dele ser no nível de evidência que ele quer, a gente vai ter que ver o estudo alemão de psicanálise, que ninguém está falando, e que foi o que teve sucesso igual ou maior que a TCC para anorexia nervosa. Só que, assim, tem N críticas a esse estudo também. Claro. Então, assim, como que o conhecimento chega para nós? O guideline é isso que você vai usar e as pessoas propagam. Uhum. Mas aí vem duas questões. Como esse conhecimento é produzido lá fora? Primeiro, existe um contexto do sistema de saúde Que a gente tem que levar em consideração se a gente for tentar, na verdade, e que as pessoas não aqui, conhecem, né? Daniel. Então, o que acontece, por exemplo, a TCC manualizada com o número de sessões fixas, né, por intervenção. Existe uma constrição, por quê? Lá fora, alguém vai ter que custear esse tratamento e não é no âmbito particular. Sim. Então, se o sistema de saúde vai custear, ele quer saber qual é o grau de mudança mensurado, custo-efetividade, custo-benefício, e ele quer saber tempo. Porque ele tem um montante de dinheiro finito para cuidar da população daquele bairro ou das pessoas que pagam o plano de saúde nos Estados Unidos. Então, isso é levado em consideração com muita força. Quando eu queria dar uma segunda intervenção escalonada, né, ou seja, eu começava com terapia de grupo, né, psicoeducação, quem melhorava já saía, não melhorou, aí sim, eu vou alocar um psicólogo ou um terapeuta, que poderia ser alguém do serviço social treinado na intervenção. Lá fora a gente tem muito isso. E aplica esta intervenção. Não funcionou, eu vou um nível acima aí sim. Vou pegar um psicólogo, vai aplicar elementos disso. É uma abordagem mais integrativa. E aí o que acontece? Esses manuais chegam aqui como sendo uma verdade. Mas quando você vê a história de como ele foi produzido, por exemplo, a intervenção da professora Janet tem muito do histórico pessoal dela. Ela é uma mulher do interior, que foi criada numa fazenda, que viveu no pós-guerra, onde teve problemas de falta de comida. Isso tudo, né, em conversas com ela, influencia nas escolhas. Por exemplo, a intervenção da Ulrika, né, ela usa muito escritas, né? Então, no início, você precisa escrever uma carta ao seu corpo de antes. Depois você escreve uma carta a você recuperada, escrita. Isso é uma técnica do Penny Baker, que é de escrita terapêutica, que ela teve contato quando ela estava na graduação, porque ela trabalhou com saúde pública. Então, assim, você tem que saber de onde vem, né? Você tem que entender, na verdade, aquilo. E você não tem achar que que ver... aquilo é uma genialidade, ponto. E você tem que ver né? que aquilo ali se aplica a uma determinada cultura, né? Você tem ali um background, de repente, que aquelas informações... Cultural e pessoal. Sim, exatamente. Isso. E que aquilo precisa ser entendido na hora que você vai tentar exportar isso para... Não é só uma questão de tradução, né? É uma questão, na verdade, de entendimento dessa diferença cultural. Bruno, deixa eu te perguntar, pela questão até também do tempo, como é que foi, assim, na sequência disso, a tua escolha, né? Porque hoje você está aqui no Brasil, né? Eu sei que você teve uma experiência muito importante lá fora, com um resultado muito bom. E, assim, definitivamente, a questão de pesquisa lá fora, né? Embora a gente saiba que aqui tem pesquisadores excelentes, lá existem vários facilitadores, inclusive a questão dos recursos, né? As questões políticas que a gente já falou, administrativas. Você tem, na verdade, ali uma espécie de infraestrutura mais bem preparada para te receber populacional. As pessoas querem participar. Exatamente. Porque sabem que é então, importante. Não vem só do pesquisador ou só da faculdade, mas existe um entendimento populacional da importância da pesquisa para aquele país. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Como é que foi, então, assim, o momento de você voltar para o Brasil? Porque... claro que tiveram provavelmente questões que são para além das profissionais, pessoais. Mas foi bem isso, assim. Eu estava vivendo lá profissionalmente, estava um foguete, as coisas estavam muito rápido. Porque aí eu acho que a questão de sorte e você tá preparado para quando a sorte chega.
né? De fato, eu estava Você preparado. conhece aquele ditado da sorte, não conhece? Não, Quando a sorte bateu na minha porta, ela me encontrou trabalhando. é isso. Essa é a sorte. Essa foi a sorte. Eu lembro as pessoas falando, como é que você conseguiu? Eu falo, sorte. Porque o que acontece, né? Foi uma pessoa preparada para um ambiente que precisava de skills que eu tinha, né? Muito o fator humano, né? De boas relações com aquelas pessoas, né? Uhum. E de todos estarem olhando na mesma direção, de fazer o bem comum, de ajudar. Porque era uma coisa muito de ter impacto nacional, né? Assim, o Reino Unido é o tamanho do Rio de Janeiro, né? O Reino Unido é muito pequeno. Então, era fácil você pensar essas coisas, né? Quando que aqui no Brasil, com a nossa escala, você pensa transtornos elementares, o número de leitos que tem para anorexia nervosa aqui no Brasil, é menor que o número de leitos para anorexia nervosa em Londres. Então, é muito difícil a gente conseguir mudança aqui, mas tem pessoas E não é fantásticas porque a aqui gente não tenha tentando. transtornos alimentares no Brasil, né? Deixa-se Sim, claro não. isso, né? A Eu prevalência comecei. não é tão Olha baixa só, assim. tem uma psiquiatra, a doutora Silvia Freitas, que é uma líder, né? Ela trabalha aqui no Rio e é uma pessoa que pensa muito no coletivo, pensa muito na questão populacional, nas intervenções públicas. E enfim, treinei, aprendi muito com ela e vi as dificuldades. Ela está até hoje nessa liderança, né? E N dificuldades. E eu via como que lá acabava sendo até mais empolgante. Você se alimentava de ver a mudança acontecendo muito rápido na população, né? Uhum. É muito bom. Mas enfim, as coisas estavam indo muito bem. Mas N questões pessoais me fizeram decidir voltar, né? Especialmente questões família, Covid veio e, enfim, quase perdi alguns parentes, inúmeras internações. E eu acho, Daniel, que existe uma sabedoria de você entender quando é que um capítulo da sua vida está terminando e coragem para assumir e começar a escrever um novo, né? Eu vi que eu poderia dedicar minha vida em saúde pública, pesquisa, provavelmente ia ganhar muito no consultório lá, mas ia ter um preço. E eu acho que especialmente, né, assim, que seria a terceira idade dos meus pais e a infância da minha filha, Uhum, né? uhum. E eu acho que especialmente mulheres na pesquisa entendem esse peso, né? Porque abrem mão demais. E eu comecei a me questionar isso, né? Porque esse tempo que você dedica a isso tudo é tempo de vida, Sim. né? E minha relação com o tempo, eu reflito muito sobre isso. E aí eu comecei a questionar que eu já tinha feito. E eu Uhum. poderia deixar espaço para uma nova geração continuar, novas pessoas. Todo mundo é substituível, sim, Claro. menos dentro da própria família, né? Sim. E aí eu comecei a questionar um pouco isso e vi que como lá você não tem ajuda naquela sociedade, é uma sociedade muito diferente. Eu comecei a perceber assim, eu vou conseguir produzir, eu vou conseguir trabalhar, mas eu acho que em termos pessoais está demais, está Uhum. muita pressão. E eu fiz uma escolha. E aí eu voltei para o Brasil, ainda estava de... Porque óbvio, né? Você vai lá para fora, se você tem matrícula, você pode pedir uma licença sem vencimentos, né? Que era o meu caso. Porque você precisa experimentar se vai dar certo. E aí eu decidi fazer só o meu consultório e me conectar um pouco que o meu sonho nunca foi ser um médico no King's College, no Maudsley e fazer isso tudo. Meu sonho era ser psiquiatra, Uhum. era ser médico e ajudar a gente no meu consultório. E eu me reconectei um pouco com isso e decidi que Então, deixa eu voltar. perguntar, já que a gente falou de plot twist anteriormente, então o último plot twist nessa história, no retorno, foi você, na verdade, não colocar de lado a pesquisa, porque a gente nunca coloca, né? Tá dentro da gente, mas ter uma nova relação, né, com a pesquisa Isso. e uma nova relação com a clínica. E aí fica o que fica para uma pessoa que teve toda essa experiência, né? É muito interessante, Daniel. O meu pensamento, a maneira que eu opero no meu consultório, estruturo até a administração da coorte de pacientes que eu cuido, até eu pensar nesse grupo de pacientes como a minha coorte, né? E como que eu tenho tudo planilhado, com todas as pendências de cada um, quem é o psicólogo, qual linha e tal. Você estrutura o cuidado de um jeito diferente e que eu acho que é benéfico para os pacientes. Maravilha. Legal, maravilha. Bruno,
Eu acho que a gente já tem um tempo, não sei quanto tempo, depois eu dito essa parte. Falamos tão pouco. Deve fazer 10 minutos assim. Você podia apresentar o podcast, Sharp. né? Já estendeu mais meia hora, né? Dessa meia hora, a gente tem 10 minutos. Apresenta. Tá. Você não queria falar o que é o podcast? É. Aproveita. Mas eu posso até gravar em outro momento. Não, eu tô pensando, na verdade, assim, se eu faço uma... Eu acho que eu vou fazer uma junção final, né? Assim, tipo, pegar toda a história e falar, Faz na uma verdade, análise. desses pontos. Um briefing, assim, um resumo, na verdade, né? Para ficar os pontos Rotten principais. Tomatoes, vai. Rotten Tomatoes. E não sei se tem algum outro ponto, mas eu acho que ficou legal porque acho que a gente discutiu os pontos importantes a partir da história, né? Então, assim, eu acho que o storytelling foi justamente da sequência, né, biográfica, assim, cronológica mesmo da história, com as comparações das pesquisas e tudo Posso isso. falar uma coisa sobre a internet? Você quer falar? Pode. Bom, Não. não. Me pergunta assim, tá, mas aí nessa volta, agora no consultório, o que você tá achando do cenário? Tá, vou fazer essa pergunta então. Bruno, então assim, quando você volta para cá, né, e você volta mais até para o consultório, tem essa experiência do consultório hoje em dia, o que você está achando do cenário atual? É muito diferente, né, Daniel? Porque o que eu vejo, né? A gente tinha uma jornada de construção de autoridade, mas de construção de uma verdade, né? Pela nossa experiência, pelo nosso amadurecimento clínico, e estudar, e fazer um mestrado e doutorado. E era um caminho, a gente entendia que era um caminho, a nossa relação com o tempo para percorrer essa estrada é diferente de hoje, porque a sociedade hoje tem uma relação com o tempo e com os atalhos e com a facilidade, com um dinamismo muito grande. Uhum. E abriu-se uma nova maneira de construção de autoridade, que é a internet. Então, eu vejo que muitos alunos, né, eu atendo muitos jovens estudantes de medicina, e eu vejo muitos desinvestidos de sequer fazer uma residência médica, porque eles falam perda de tempo. Então, de novo a questão da relação com o tempo, mas as pessoas elas estão mais preocupadas em já ser do que com a jornada, né? Tem eu sei que você adora cinema, a gente sempre conversa, tem um cineasta maravilhoso, o Wim Wenders, né? E ele tem um filme chamado Alice nas Cidades, né? Uhum. Inclusive é o nome da minha filhinha. E eu assisti com um amigo esse filme que ele falou assim, não, mas qual é a moral da história? O que acontece? Porque é um filme que não acontece nada, acontece tudo. E a vida é isso, né? Na vida não acontece nada, mas acontece tudo. Ou seja, não é tanto aonde você vai chegar, é sobre a jornada e os passos que você deu e as interações que você teve. O Wim Wenders tem isso muito com Paris, Texas também, que também é o que eu mais gosto. E essa coisa muito também da jornada. Da jornada de transformação e que você não tem certeza do que vai sair dali. Uhum. Até por uma questão de uma sociedade performática, de uma sociedade muito vinculada a uma imagem, as pessoas já entendem quem elas querem ser. Eu quero ser um influencer de saúde na internet para ter um consultório cheio. Um consultório cheio é uma consequência, né? E que a gente sempre fica se digladiando que não, tá cheio demais, eu preciso encaminhar e tal. Acontece. Tem uma questão, eu acho que é o que você está falando também. Não é uma receita de bolo. Outro dia eu estava me refletindo, eu estava conversando com alguém sobre esse assunto, que é a cultura da celebridade, né? E eu me lembro de um filme, que é um filme do Woody Allen de, sei lá, nem sei se é anos 2000, alguma coisa que chamava Celebridade. E ele fez uma radiografia na época muito interessante sobre esse fenômeno da celebridade antes da internet não, porque já existia, mas antes do excesso de mídia social, de Instagram, dessas coisas todas. E assim, da celebridade ou desse fenômeno de celebridade em todas as áreas. Sim. Então não era assim, celebridade só o ator e tal, que é o que você está acostumado, né, a gente já está esperando, né? Ou seja, agora na mas, saúde assim, mental temos a celebridade... É a celebridade do médico, é a celebridade do padre, é a celebridade... Se a gente for pensar, né, e for enumerar, né, eu já falei que médico, padre, né, a gente sabe, na verdade, quais são, né, aquelas que pretendem ser, ou que fazem muito esforço para ser, né? E a gente pode pensar em outras áreas. Então, assim,
Eu acho Ou seja, que ninguém está em al- imune, né? ninguém está imune. Eu acho que isso surge até um pouco antes e, sem dúvida, é catapultado às estrelas, e por isso que a gente está falando, no momento, na verdade, que a gente tem essa expansão de rede social, de mídia social, de Instagram, de TikTok, de vídeos, né? Porque é um Daniel, mas instrumento. para lá, isso tudo isso tudo paquera com um momento de pós-verdade, anti-ciência, Sim, sensacionalismo, né? sim, sim. E, Há um perfect storm, né? Existe, na exatamente, verdade, Perfect um Storm. cenário para E isso. aí entram psicoscelebridades, Uhum. né? O que eu vejo? Porque pro bem e pro mal a internet, né? Especialmente nessa relação de clínica e pesquisa. Quando eu estava na FRJ, eu falava isso com alguns colegas, eu falava, gente, a gente que, pô, tá aqui no front de saúde pública, tá vendo esses pacientes, estuda pra caramba, se a gente não tá na internet ocupando esses espaços, as pessoas querem informação, elas estão carentes de saber. E o clube que essas pessoas estão frequentando é o Instagram, é o TikTok, blá blá blá. Então, esses espaços estão lá para ser ocupados. E que bom que seja por pessoas sérias, porque senão, quem vai ocupar? E aí vem uma questão interessante, que eu comecei a ver isso quando eu estava indo embora lá de Londres, que foi como que a divulgação da ciência está chegando nas redes sociais, né? Por vários motivos. Seja por um desejo de divulgar, poxa, eu tive essa trabalheira toda para fazer essa pesquisa, né? Não é possível que isso só fique ali no journal, que as pessoas mal vão conseguir acessar porque tem que pagar. E querem divulgar o conhecimento, o trabalho delas, isso é fantástico. Tem também uma questão de você poder se posicionar como um divulgador de ciência. Eu quero que essa seja a minha identidade, o meu trabalho, e eu quero ser uma referência séria para as pessoas virem buscar informação científica. Mas tem uma outra coisa interessante também, que é você poder viralizar um determinado tema e um assunto para que isso chegue na mente, né, assim, Uhum. de governo, ONGs, trusts, enfim, quem quer que seja, que tenha a possibilidade de custear uma pesquisa séria. Então, Perfeito. isso já está começando lá fora, né? E aí a gente vê a pesquisa entrando onde tem que entrar, junto da população. E a gente tem exemplos, até eu vejo de ONGs, né? Que a gente faz parte, né? A BDA, que você está na coordenação junto com a ANE, que faz um trabalho fantástico de divulgar conhecimento com base científica, né? Então, eu vejo, a internet está aí, para o bem e para o mal. Eu te digo, na volta, né? Sempre dei muita aula, falo bastante, né? Eu cheguei a colocar na internet um canal, né? Tá lá, eu posto. As pessoas brincam, né? Que eu posto 2 posts por ano, porque não dá tempo. Você fazer conteúdo de qualidade de forma consistente é muito difícil. Eu vi que muitos profissionais começaram a me seguir, e aí eu abri a caixinha de perguntas, eu estava indo estudar revisão sistemática com meta-análise, botando a referência quando eu estava gravando. Eu falei, gente, eu estou levando 1 hora para responder um negócio de 1 minuto. É difícil. Ao mesmo tempo, né? E aí até uma autocrítica, né? E crítica a você também. Uhum. Se a gente não está insistindo, a gente está furtando, a gente está deixando esse espaço vago para pessoas falarem coisas que elas não têm essa experiência que a gente tem de apreciar a evidência, de clínica com pesquisa. E a gente precisava falar mais. Mas aí, de novo, eu faço votos que o pessoal mais jovem, que é nativo digital e que tem muita facilidade de pegar, gravar um Reels, faça a pesquisa, né? Tenha a experiência clínica e ocupe, né? Se utilize da forma, na verdade, correta desse espaço. Eu acho que, assim, a gente pode aprender a fazer a ter esse espaço, a gente a gravar, e a gente está fazendo isso Né, aqui, a isso é gente tá muito aqui já bom, é um já é baita isso, avanço, né? né? Mas eu penso exatamente como você, de que, assim, pelo menos da forma como eu vou expor informação, da forma como você expõe informação, a gente não consegue expor sem, na verdade, estar linkado à nossa história de pesquisa, à Aham. forma de divulgação de informação, a associação o tempo todo com as referências, né? E isso é muito importante. Está se falando muito na internet sobre fake news e tentando, na verdade, explicar para as pessoas como é que elas buscam referência para saber se aquilo que está sendo divulgado é real ou não é real. E, de certa forma, na ciência, a gente sempre esteve, né, sobre essa questão de
mostrar as referências, para mostrar de onde vêm as pesquisas anteriores, que não surgem algumas questões na nossa cabeça e que aquilo está referenciado e está comprovado, né? Então, muitas vezes, quando as pessoas me perguntam, me pedem e exigem, né, essa quantidade de posts e tal, eu falei, gente, eu não vou abrir a boca para falar um montão de coisas se eu não tiver as referências na minha cabeça, né? Inclusive para poder citá-las. É um trabalho mais barroco, Exatamente. é uma coisa mais trabalhada. Dá trabalho, você gasta mais tempo. E a gente também, na verdade, claro, tem que se dedicar em termos de tempo, não só aos nossos consultórios, né? Porque é o que a gente gosta de fazer e que sustenta também, mas também as nossas vidas pessoais, foi o que você falou, né? Muitos têm filhos, pais mais velhos, amigos, né? Então a gente tem que rodar esses pratos todos, né? Vamos considerar também que a gente vai ficando mais velho, a gente não vai ficando com mais energia, né? Isso aí, na verdade, é biologia, né, básica. Então, assim, vai cansando um pouco mais. Espera-se que vai ficando mais sábio, não é garantia. Mas, assim, concordo. Eu acho que acho que a internet ela foi, num primeiro momento, invadida pela galera da inovação, mais jovem, os afoitos, né? Vamos fazer de qualquer maneira. E aí eu acho que perdi, às vezes, um pouco essa lapidação mais correta, talvez esse trabalho da informação mais certo. E agora está mudando, né? Eu acho que a gente agora começa a ter também assim, olha, não vamos colocar de lado, muito pelo contrário, foi o que você falou, a gente pode usar inclusive para divulgar e conseguir incentivos, né, para outras pesquisas, mas vamos fazer da forma científica, correta, referendada, vamos fazer da maneira que estruturada, a gente... sem pegar atalhos. Exatamente, e que a gente reconhece, né? Eu acho que esse é um ótimo final, né, para a gente deixar como uma mensagem, né, algo ali como juntar toda essa pesquisa científica, mais do que isso, acho que a vivência, na verdade, de pesquisa, a construção, quando a gente se torna pesquisador, de um pensamento científico, como a interface disso é muito benéfica na nossa clínica e como isso é respeitado fora do país. E agora que a gente consiga pegar todo esse material, todo esse blend e transformar em divulgação, inclusive em redes sociais, de uma maneira correta, referendada, com o tempo certo e bem feito. Um impacto positivo, né? Exatamente. Porque o que a gente não aguenta mais é as pessoas chegando no consultório com falácias, com desinformação que elas viram na internet e insistindo. Não, doutor, mas eu vi que se eu pegar essa chá de cáscara sagrada, vai melhorar o meu... Não, não é assim. Não, mas o fulano falou. E aí você vê assim, poxa, o fulano não tem essa experiência de apreciar. Uma coisa que eu tenho escutado muito no consultório é a história do neurofeedback. Não aguento mais. Entramos nisso em outros momentos. Bruno, eu quero te agradecer a presença. Ao final, se você quiser deixar uma mensagem, alguma coisa, fique à vontade. Mas, de qualquer forma, já de antemão, agradecer a sua presença, o seu tempo, a sua agenda, que é super apertada. E, mais uma vez, acho que foi ótimo. Vai ser uma boa mensagem para quem está escutando. Acho que a gente tem a possibilidade, sem dúvida, de pares e pesquisadores, mas também de estudantes, residentes, pessoas que podem ficar incentivadas, que podem se espelhar, que podem ter como um bom exemplo, né, para essa formação acadêmica que estão começando. Queria te agradecer o convite. Realmente eu espero que essa narrativa da minha trajetória, essa experiência possa ajudar pesquisadores, mas especialmente os mais jovens, né? Que eu vejo que é muito importante para eles verem exemplos de caminhos e de possibilidades para eles poderem sonhar e tomar as próprias decisões. É isso aí. Obrigado, hein? Valeu!